Olá pessoal, estamos aí novamente aí para dar complementação aí no vídeo, né, sobre polaridade e geometria molecular, né? Pessoal, então a gente viu na polaridade das moléculas aí que interferem nelas são as forças, né? Força de as forças que tem de interligação, ou seja, tem elemento químico que tem mais eletronegatividade que o outro. Aí vocês perguntaram, professor, qual que é o elemento que são mais eletronegativos, né? Não sei se vocês se lembram ano passado, que a gente falou bastante uma frase lá, uma frase que eu passei no quadro, que é o quê? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão húngaro, né? Então, uma, uma escala decrescente de força de eletronegatividade. Então, a gente vê o flúor, que é o primeiro lá, ele tem bem mais força do que os outros elementos químicos. Tá na família 7A. Então vamos lá, pessoal. Depois a gente estudar a polaridade das moléculas para ela saber se ela é polar ou apolar, a gente vai estudar um pouquinho da geometria molecular. O que é geometria molecular? É como que esses átomos estão distribuídos espacialmente ali é, dentro da molécula, né? Dentro da junção dessas moléculas. E nessa geometria molecular, pessoal, a gente tem 5 tipos básicos aí, mais importantes para a gente aprender. Então a gente tem a geometria linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica, né? A gente vai falar um pouquinho como que a gente identifica cada uma delas. Então, pessoal, quando a gente fala em geometria molecular, também outro ponto importante é o quê? Como que a gente define isso? Pela quantidade de átomos na molécula e pelo átomo central. Esse átomo central, ele vai possuir elétrons livres ou não. Isso vai determinar se por exemplo, uma diferença entre uma geometria linear e angular. Isso aí, esse átomo aí central que tem ou não elétrons livres vai definir isso. E a gente vai ver agora, ok? Então vamos lá, pessoal. O primeiro exemplo, geometria linear. Quando a gente fala linear, é uma linha. Então aqui, são geralmente constituídos por 2 ou 3 elementos. Se for constituído por 3 elementos, pessoal, o elemento central, ele não tem elétron livre. Um exemplo aqui, bem claro, ó, nossa molécula de CO2, gás carbônico. Então eu tenho, ó, sempre o elemento em menor quantidade vai no centro. Então, ele é o átomo central. Então, pessoal, eu tenho CO2, né? 2 oxigênios. Um oxigênio fica de um lado do carbono e fica em lados diferentes, né? Então, ele faz o quê? 2 ligações com um oxigênio e 2 ligações com o outro. Como ele é de família 4A, ele precisa de mais 4 elétrons. Então, como ele fez dupla ligação com cada oxigênio, ele estabilizou e também os oxigênios se estabilizaram porque são da família 6A e precisam de 2. Então é uma linha, pessoal, não tem mais elétrons sobrando aí no carbono. E também na linear, composto por dois elétrons, né? O mais fácil. Então aqui o exemplo que a gente deu lá tem polaridade, né? HH, Cl, Cl, o oxigênio O2, né? Então é uma linha, porque eles não têm átomo central. Então são homogêneos. Então são moléculas apolares e lineares, ok? Então, com 3 elementos químicos, o elemento central, o átomo central, não tem elétrons livres. Passando para o próximo, pessoal, geometria angular, ele vai falar, o próprio nome já diz, vai formar um ângulo, né? Um ângulo que de 180 graus. Como assim, professor? O exemplo que a gente tem mais típico aí é a água, H2O. Vejam bem, pessoal, o elemento oxigênio vai ficar no meio, né, que ele vai ser o átomo central, porque ele está em menor quantidade, e os 2 hidrogênios vão ficar aqui, formando um ângulo aqui. Por que ele forma esse ângulo, estudantes? Porque, assim, ele vai ter, pessoal, elétrons sobrando, o átomo central, que é o oxigênio, ele vai ter elétrons livres aí.
Olha só, ele não tem 6 elétrons da família 6A, então eu tenho um aqui, o outro, e tenho aqui, pessoal, ó, 2 mais 2 par de elétrons, né? Por que mais 2 par de elétrons? Porque são 6 na camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu fiz uma ligação covalente com os hidrogênios, eu tenho 8 elétrons e fico estável perante o octeto. Por que esse ângulo, ele não são linear, pessoal? Por que ele não fica aqui do lado? Porque o peso dessa nuvem, desse par de elétrons, né? Ele pega, que está em cima, ele baixa aí esses dois hidrogênios formando esse ângulo. Por isso que ele não é linear, ele é angular. Porque eu tenho elétrons livres aqui no átomo central. Ok? Nessa outra geometria da trigonal, a gente tem 4 elementos, pessoal. Então, sempre eu vou ter a molécula com 4 elementos. O exemplo aqui é o BF3. BF3 aqui é formado por boro e flúor. Então, o elemento boro ele fica no centro, né? Que está em menor quantidade. E eu pego e coloco 3 ligações de flúor. Só uma exceção aqui, um detalhe. O boro, ele foge à exceção da regra do octeto. Ele fica estável com 6 elétrons na última camada. O boro é da família 3A. Então, ele foge à regra do octeto. Então, ele se estabiliza com 6 elétrons na última camada. Então, ele tem 3 aqui, ó. Fez 3 ligações com flúor. Fez com os 3 flúor, né? E se estabilizou. O flúor é família 7A, precisa de mais um. Ficou com 8 os 3 flúor. E aí, pessoal, aqui, ó, vejam bem que não teve elétrons sobrando. Então, o átomo central, ele não possui elétrons livres. Então, a gente chama de trigonal. Diferente da piramidal. A piramidal, o quê? O elemento central possui elétrons livres. O exemplo que a gente tem, que eu falei até no outro vídeo sobre polaridade aí, né? Para a gente ver se ele é polar ou não, foi a amônia, NH3. Então, pessoal, NH3, então, o elemento central é o nitrogênio e os hidrogênios completam a ligação. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ó, eu fiz 3 ligações, então eu tenho mais um par de elétrons livres aí no nitrogênio. Então, ela é considerada piramidal, porque forma uma pirâmide, né? E o outro elemento, a última forma, pessoal, de geometria é a tetraédrica, né? Que é a mais fácil que tem. Por quê? Porque ela é a única que tem 5 elementos, né? Vejam que os outros, ó, linear ou angular, podem ter 3, né? As duas geometrias. A trigonal com a piramidal tem 4. E a única que tem 5 é a tetraédrica, né? Exemplo claro também, eu falei no vídeo anterior, que sobre polaridade do CH4, nosso gás metano aí, que é um hidrocarboneto, né, que a gente viu aí nas aulas de orgânica. Ele é uma molécula apolar porque o átomo central não tem mais elétrons livres. Então, ó, tem 4 ligações com os hidrogênios e não tem um elétron livre. Como ele não tem e tem 5 elementos químicos na sua molécula, é uma geometria tetraédrica. Ok, galera? Ficou claro aí? Esse aí é o vídeo de amanhã, esses 2 vídeos. Olhem da unidade 4. Na semana que vem a gente vai ter mais uma semana aí de estudos, né, antes da prova. Vamos falar um pouquinho sobre forças intermoleculares e depois fazer uns exercícios aí desses conteúdos para fazer a prova na outra semana. Ok, galerinha? Obrigadão aí. Tchau, tchau.